Eu sou Mariana. Eu sou Ricardo. Juntos vamos falar das notícias do Verdão. O Palmeiras inicia a sua pré-temporada de 2026 com um cenário bastante complexo. De um lado, a gente tem a chegada de um reforço de peso, o meio-campista Marlon Freitas. Do outro, um calendário já começa, assim, impiedoso em janeiro, com estreia no Paulista já no dia 10 e logo na sequência, clássico e uma viagem para Belo Horizonte para pegar o Atlético Mineiro no Brasileirão. Pois é. E junto com esse calendário super apertado, o clube entra no ano com uma pendência administrativa que, para mim, é considerável. São 5 jogadores entrando no último ano de contrato, e o que mais chama a atenção, claro, é que essa lista inclui os seus 2 principais goleiros, o Everton e o Marcelo Lomba. É uma situação, no mínimo, delicada. Exato. E essa dualidade nos leva diretamente à questão central de hoje, que nasce justamente da análise desse momento do clube. O contratar o Marlon Freitas representa um fortalecimento estratégico que é decisivo para as ambições do Palmeiras em 2026? Eu vou defender que sim, que este é um movimento que solidifica e muito a equipe para os desafios que vêm por aí. E eu vou argumentar que, apesar da qualidade que ninguém discute do reforço, o foco nessa contratação pode estar servindo como uma cortina de fumaça. Uma cortina para uma vulnerabilidade estrutural que me parece muito mais urgente. A incerteza em torno da renovação de peças que formam a espinha dorsal desse elenco há anos. Para mim, a contratação do Marlon Freitas é, antes de mais nada, uma demonstração de força e de planejamento. A gente não está falando de um jogador qualquer. Trazemos um atleta que era não apenas titular absoluto, mas o capitão do Botafogo. O contrato dele, que vai até o final de 2028, é a materialização do planejamento de longo prazo. É inserir uma peça de liderança comprovada no auge da forma, no coração da equipe. As próprias palavras do jogador na chegada dele já mostram o acerto da escolha, né? Ele fala em oportunidade gigantesca e diz que tem a convicção de que esse casamento já deu certo. Essa mentalidade é o DNA do Palmeiras vencedor. Trazer um jogador com essa fome agora é exatamente o que o time precisa para um início de ano tão brutal. Olha, ninguém aqui vai questionar a qualidade do Marlon Freitas. Ele é um excelente jogador e, em tese, um ótimo acréscimo para o elenco. A minha questão é sobre prioridades e, principalmente, sobre gestão de risco. A diretoria começa a temporada com essa lista de 5 atletas com contratos se encerrando. E como a gente já disse, o ponto mais alarmante é ter o Everton e o Marcelo Lomba nessa situação. Começar um ano tão competitivo, com Libertadores no horizonte, com a sua dupla de goleiros, a posição de maior confiança de qualquer time no mundo, envolta em incerteza contratual, é um risco estratégico que eu considero altíssimo. A festa em torno de uma contratação, por melhor que seja, me parece desviar o foco de uma falha de planejamento a médio prazo, uma falha que pode gerar instabilidade, pode virar novela na imprensa e, no limite, minar a coesão do elenco. Eu entendo a preocupação com a estabilidade, de verdade, mas eu não vejo as coisas como excludentes. São processos que correm em paralelo na gestão de um clube de ponta. Uma oportunidade de mercado como a do Marlon Freitas, capitão de um rival, com um contrato longo a ser oferecido, ela simplesmente não pode ser desperdiçada. Se o Palmeiras hesita, outro clube o contrata, simples assim. As negociações de renovação, por outro lado, são bem mais complexas, cheias de detalhes e têm seu próprio tempo, né? A diretoria tem a temporada inteira para resolver isso. Expor essas negociações agora, em janeiro, com a pressão da pré-temporada, não traria benefício algum. Pelo contrário, o clube mostra força ao ir ao mercado e se reforçar, enquanto conduz internamente e com a discrição necessária as conversas para manter seu núcleo. Desculpa, mas esse argumento para mim não se sustenta. A pré-temporada, justamente por estar longe da pressão dos jogos decisivos, é o momento ideal para solidificar as bases do elenco. É a janela de oportunidade para garantir que seus líderes e jogadores mais experientes estejam com a cabeça 100% no campo. Iniciar as competições com atletas tão importantes, especialmente os goleiros, entrando nos últimos 12 meses de contrato, isso cria uma instabilidade desnecessária. E vai além do foco dos atletas, viu? Isso enfraquece drasticamente a posição do Palmeiras na mesa de negociação. A partir de julho, eles podem assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Agentes sabem disso, clubes rivais sabem disso.
A pressão se inverte e o clube, que deveria ter o controle, fica refém da situação. É um erro de timing que pode custar muito caro lá na frente. Esse é um ponto forte, sem dúvida, mas ele ignora uma outra questão. O impacto do Marlon Freitas pode, na prática, mitigar essa instabilidade que você aponta. Ele não chega para ser só mais um. Ele chega com status de líder, como ele mesmo disse, para qualificar um setor vital como o meio-campo, que vai ser testado ao extremo nesse calendário inicial. Um setor central fortalecido, com um novo líder ditando ritmo, pode muito bem compensar eventuais focos de instabilidade em outras áreas. A mentalidade que ele traz de ano vitorioso desde o primeiro dia é o tipo de energia que contagia um grupo e eleva o padrão de todos. Mas espera um pouco. Você fala em injeção de energia, mas como essa energia se sustenta se os pilares do time podem estar de malas prontas em 6 meses? Não é uma energia um tanto artificial? E tem o outro lado da moeda. Um novo jogador, para se adaptar e exercer essa liderança que se espera, precisa de um ambiente seguro, estável. Como um meio-campista vai se sentir totalmente confiante para construir o jogo, sabendo que a segurança final da sua defesa, os goleiros, tem um futuro indefinido? A confiança é a base de qualquer time campeão, e essa confiança pode ser abalada quando colegas de uma posição tão crítica estão com suas situações pendentes. É um problema sutil, que não aparece na planilha, mas que uma única contratação, por melhor que seja, não resolve. Eu não me convenço por essa linha de raciocínio porque a visão de futuro do clube tá claramente expressa nesse movimento. O contrato do Marlon Freitas até o fim de 2028 é a definição de uma visão de longo prazo. O clube não está pensando só no Paulista de 2026, está garantindo um pilar para o time pelos próximos 3 anos. Isso demonstra um planejamento que equilibra a necessidade imediata de qualificar o elenco com a construção de um time sólido para o futuro. As renovações do Everton e do Lomba, quando acontecerem, vão ser a manutenção de um ciclo vitorioso que já existe. A contratação do Freitas é o início de um novo ciclo. Uma gestão de ponta precisa saber fazer as duas coisas. Olha, com todo respeito, essa lógica não fecha para mim. Um contrato longo para um jogador é apenas uma peça do quebra-cabeça. A verdadeira visão de longo prazo se manifesta na manutenção de um núcleo vencedor e coeso, que é o ativo mais valioso de qualquer clube. Permitir que 5 jogadores, incluindo sua dupla de goleiros, cheguem ao mesmo tempo no último ano de contrato, soa mais como um descuido de planejamento do que uma estratégia consolidada. A estabilidade vem da continuidade, né? O que adianta construir uma parede nova se as fundações da casa estão com a estabilidade em xeque? A prioridade deveria ter sido garantir as fundações. Daí você assume que as fundações estão em risco, e eu não vejo assim. Vejo como negociações em curso. E outra, a chegada de um jogador do nível do Freitas pode até acelerar essas renovações. Mostra aos outros jogadores que o clube continua com um projeto ambicioso. Pode ser um fator que convença um atleta a ficar, ao ver que a diretoria continua investindo pesado para brigar por tudo. É um recado para dentro e para fora do clube. Ou pode ser o recado oposto. Um jogador importante, em negociação, pode olhar e pensar: o clube tem dinheiro para uma grande contratação, mas está dificultando a minha renovação? Isso pode gerar ruído e melindrar atletas que são ídolos da torcida. A questão é que você está apostando no melhor cenário possível, enquanto eu estou apontando para um risco real e previsível. A gente já viu esse filme antes. O risco não é apenas perder o jogador, é desmantelar uma cultura vitoriosa, uma química de vestiário que levou anos para ser construída. Comparação é válida, mas o contexto é outro. O Palmeiras de hoje tem uma solidez financeira e uma estrutura de gestão muito maior. Isso permite negociar com mais calma, sem desespero. Trazer o Freitas agora, de uma posição de força, mostra ao mercado e aos próprios jogadores que o clube não está vulnerável. É uma demonstração de poder, que pode inclusive dar mais tranquilidade para a diretoria negociar as renovações sem a pressão de precisamos de um fato novo. O fato novo já aconteceu. Eu discordo que seja uma posição de força. É uma força aparente. No momento em que o mercado sabe que seus 2 goleiros podem assinar um pré-contrato em menos de 6 meses, sua força de negociação diminui, e muito. Tanto para renovar com eles, pois os agentes sabem do seu desespero, quanto para buscar substitutos, pois os clubes vão inflacionar os preços sabendo da sua necessidade.
O que parece força em janeiro pode se tornar uma fraqueza caríssima em junho. É como jogar pôquer com metade das suas cartas abertas na mesa. A contratação do Marlon Freitas foi uma ótima jogada, mas ela não muda o fato de que o clube está sim vulnerável em outra frente. Para encerrar meu ponto, então, eu reafirmo que a chegada do Marlon Freitas é uma manobra estratégica e assertiva. Ele dota o Palmeiras de mais qualidade, liderança e experiência para uma temporada que, como a gente viu, já começa no limite. As questões contratuais são parte do jogo, da gestão contínua de um clube gigante, e eu confio que a diretoria vai tratar disso no tempo certo, sem que essa discussão diminua o impacto positivo e imediato que o novo reforço vai trazer. E eu concluo reforçando a minha visão. A contratação é ótima, mas não pode servir para ofuscar o risco estrutural que essas renovações pendentes representam. A força de um projeto vitorioso está na estabilidade dos seus pilares. A situação dos goleiros, a segurança máxima do time, é uma questão urgente. Para mim, Palmeiras não pode colocar o telhado antes de garantir que as paredes estão firmes. A gestão precisa resolver essa pendência para que as ambições do clube não sejam minadas por uma crise interna que poderia ter sido evitada. Bem, fica claro que o início de 2026 do Palmeiras gera interpretações bem distintas. Há motivos para otimismo com a qualificação do elenco, mas também pontos de atenção estratégicos que a gestão vai precisar endereçar com bastante habilidade. Sem dúvida. A forma como o clube vai equilibrar a integração desse novo talento com a manutenção do seu núcleo vencedor vai ser o grande fator para definir o sucesso na temporada. E certamente há muito mais a se analisar neste material.